Celestial, Deus amado, Deus eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te reconhecemos o Senhor em nossas vidas, Senhor, e nesta casa, neste lugar. O Senhor, Deus, é o único Deus verdadeiro, que pode ser onisciente, que conhece todas as coisas, onipotente, que tem todo o poder nos céus e na terra. Onipresente, que está em todos os lugares. Ele vê todas as coisas. Dependemos do Senhor, pois sem o Senhor não podemos fazer nada. Apoiamos-nos na verdade que toda autoridade nos céus e na terra fora dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por estarmos em Cristo, compartilhamos desta mesma autoridade, para que possamos fazermos discípulos e libertar os cativos. Pedimos ao Senhor Jesus que nos encha com seu Santo Espírito e que nos guie em toda a verdade. E pedimos ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua completa proteção e direção. Senhor, é o que nós te pedimos agora. Nos proteja e nos direciona, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Jesus Cristo. Em ti confiarão, ó Deus, os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes aqueles que te buscam. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam no Senhor de nada têm falta. Glória a Deus, aleluia. Pereceria sem dúvida se não crês que veria o reino do Senhor na terra dos viventes. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Nem sequer um dos seus ossos se quebra, porque Ele é Deus para nos livrar. Eu creio, Senhor, nesta palavra. O Senhor, poderoso, forte na peleja e na batalha, peleja pela nossa causa neste momento, nesta hora, porque o Senhor é Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, estende as tuas mãos sobre nós e nos cura, nos liberta, nos dá força para nós vencermos a cada momento das nossas vidas. Senhor, faz parte das nossas vidas. Governa o Deus que governa em cima no céu e embaixo na terra. Por isso, ó Deus, governa as nossas vidas neste momento. E a cada minuto o Senhor é nosso governo. O Senhor é a nossa força, a nossa bandeira, o nosso Salvador, Jesus. Estende as mãos sobre nós, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, porque o Senhor disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, sara a nossa terra, perdoa os nossos pecados, escute, Senhor, o nosso clamor neste momento. Nesta hora, derrama o teu Espírito sobre nós. Nos purifica, nos dá graça. Nos encha, Senhor, da grandeza dos altos céus. Em nome de Jesus, salva as nossas almas, salva as nossas vidas, salva os nossos, os de perto e os de longe. Salva, Senhor, o Brasil. Igual o Brasil, derrama o espírito de igualdade, o espírito de paz, o espírito de amor, o espírito de salvação sobre o Brasil. Liberte o Brasil neste momento, nesta hora. Estende as mãos sobre o Brasil, cura o Brasil, restaura o Brasil. Estende as mãos sobre o Brasil e prospera a grandeza, poder e autoridade, destruindo todas as forças negativas. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus olha para nós, receba o nosso favor e a nossa oração está lançada a ti, não
confiando em nossa justiça, mas, Senhor Deus, em tuas muitas misericórdias, prospera esta cabeça. Bendizei a minha alma, Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redima a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Ou seja, a cada momento o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e aos feitos aos filhos de Israel. E que não seja diferente para as nossas vidas neste momento, neste tempo, em nome de Jesus. O nome de Jesus seja notório através das nossas vidas, da nossa boca, por onde nós passamos. E as obras do Senhor, os feitos do Senhor para nós, a cada momento. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Perdoa os nossos pecados. Sara-me, Senhor, e serei. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. As Tuas palavras, Senhor, levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificados. Prospera a grandeza, poder e autoridade. Senhor, em nome de Jesus, salva-nos. Sara-me, Senhor, sara-nos, nos livra da destruição neste momento, nesta hora. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, perdoa nossos pecados. Cura o Brasil. Derrama o espírito de igualdade sobre o Brasil, o espírito da salvação, o espírito de paz, de amor, de igualdade. Em nome de Jesus, sara o Brasil. Liberte o Brasil do quase 215 milhões de pessoas. Estende as mãos sobre elas. Prospera a vida do povo brasileiro. Cura o povo brasileiro. Liberte o povo brasileiro. Liberte nos hospitais, nos presídios, nas FEBEMs, nos asilos, nos pronto-socorros, nas casas de repouso. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus derrama o Espírito Santo neste momento. E liberte este povo. Cura o Brasil, os hospitais por todo o Brasil. Todas as instituições de caridade, de repouso. Deus está derramando o Espírito Santo e curando os enfermos, dando esperança ao que não tem esperança neste momento, nesta hora. É em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, salva o Brasil. Cura o Brasil. Liberte o Brasil das maldições do inferno. Em nome de Jesus, as doenças que nos amedrontam, as doenças que tentam nos fazer nós parar, nos calar, que o Senhor destrói elas, que o Senhor paralisa todas as forças do inferno. Em nome de Jesus, liberte o Brasil. Cura o Brasil. Restaura o Brasil. Iguala o Brasil. Sara, liberta os cativos, os atribulados, os encarcerados. Liberte eles. Salve eles. Cura eles em nome de Jesus, ó Pai. Por todo o Brasil. Por todos os lugares. Cura as famílias. Liberte a esposa. Liberte o esposo, os filhos. Senhor, aquele. O recém-nascido, que é o da primeira idade. O da segunda idade, terceira idade, quarta idade, quinta idade e a sexta idade. É de igual modo. Os poderosos. Os fortes, os fracos, filhos de nenhuma força. Aqueles que têm tudo e os que não têm nada. Deus é o Deus de todos. Estende a mão sobre todos. E cura, liberte. Restaura em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o momento. Esta é a nossa fé. É a nossa fé em ação neste momento. Deus está curando. Deus está libertando em nome de Jesus. Prospera a grandeza. Poder e autoridade. Senhor Deus, é no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Venha, escute as nossas orações, as nossas súplicas, o nosso clamor. Deus, muito obrigado. Salva-nos, Senhor. Prospera a grandeza, poder e autoridade. A Deus, esteja atento aos teus ouvidos para ouvir a oração do teu servo e as orações dos teus servos que desejam te ver o teu nome. E faz prosperar hoje, dá desgraça diante da causa que nós estamos vivendo, seja ela qual for. Dá-nos graça, assim como o Senhor deu para Neemias. Dê para nós também a graça nessa noite, diante da causa, diante das situações. Prospera a grandeza, poder e autoridade, porque nada para ti, ó Deus, é ajudar, que é o poderoso, e quer que nem a força. Ajuda-nos, pois, Senhor, porque em ti confiamos, e em ti não viemos contra o mal, contra as forças negativas. Senhor Jesus, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o mal.
não prevaleça contra as nossas vidas o mal. É no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Prospera a grandeza. Por causa disso, me põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigado e fundado em amor, poder perfeitamente compreender com todos os anos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A este é a glória da igreja, por Jesus Cristo em toda geração, para todo sempre. Esta é a hora, este é o momento. Este é o momento da libertação, é o momento da cura, da restauração, da multiplicação. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, voltai à fortaleza, ó preso de esperança, também ainda hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Deus, eu creio. A fortaleza é Jesus, vamos voltar para Ele. Prospera esta noite, grandeça este momento. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A salvação, prospera e grandeça, Pai. Em nome de Jesus e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Derrama o teu Espírito sobre nós, derrama o teu poder sobre nós e cura as enfermidades. Este é o momento da cura, Pai. Este é o momento da restauração, da multiplicação, para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus. Assim seja, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
leitura da palavra do Senhor Deus, para a glória do seu santo nome. Santo é Deus, Ele está aqui no meio de nós, porque Ele é santo, Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Vamos tirar aqui o violão, vamos atrapalhar aqui, irmãos. Vamos a palavra do Senhor, fazer a leitura da palavra, porque o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória, e eu creio que Ele está comigo, Ele está com você, Ele está nos ajudando aqui nesse momento, para a honra e a glória do seu santo nome. Glória a Deus, aleluia, santo é Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Já daqui a pouco nós vamos pregar. Hoje o livro do Levítico, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 35, viu, irmão? Levítico 4, do 1 ao 35. Glória a Deus, aleluia, santo é Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra alguns deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo, do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado, que cometeu um novilho, sem defeito, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará seu dedo no sangue, e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação, e tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que sobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado com os rins, tirá-lo-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor,
aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e quando o pecado que cometer for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu, e daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará derramará a base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois lavará o novilho, ou seja, levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor, do seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho, sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, então o restante do sangue derramará a base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu, e o porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e se-lhe-á perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado sem defeito, trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado
pecado do lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Querido Pai Celestial, Deus amado e Deus eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós reconhecemos que o Senhor é Deus aqui e que o Senhor falou conosco através desta palavra, porque o Senhor é Deus da nossa vida, da nossa salvação. Nos ajuda esta noite na palavra que está chegando. Eu já vou estar pregando a palavra em estudo. Eu convido você, vou mudar agora para uma live, essa parte foi feita em vídeo, mas vai ser compartilhado para você participar também e acompanhar. Em nome de Jesus, Deus nos conceda recompensa em paz e amor e saúde. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor.